Saber Direito, a professora Milena Galvão Leite, especialista em direito previdenciário, traz as noções sobre o regime próprio dos servidores públicos. Nas 5 aulas, ela vai abordar a introdução ao assunto, os agentes públicos e a reforma da Previdência. Sejam todos bem-vindos ao Saber Direito. Hoje daremos início à aula 2. Mas antes, vamos fazer um breve resumo do que falamos na aula 1. Na aula 1, nós tratamos do conceito de Seguridade Social, das normas que tratam o regime próprio, os princípios, tratamos também das emendas constitucionais. E hoje, na aula 2, nós trataremos especificamente dos agentes públicos, neles sendo servidores públicos, empregados públicos e agentes políticos. Vem comigo. Primeiro ponto a se saber é: o que é agente público? Agente público é aquele que presta serviço, um serviço remunerado para a administração pública, seja ela União, Estado, Distrito Federal ou município. O que é importante sabermos? O conceito dele. Então, a Lei de Proteção à Propriedade, Lei 8429 de 92, em seu artigo 2º, assim conceitua o agente público. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então, aqui o que ele fala? Que os agentes públicos podem ser definitivos ou temporários. Então, no decorrer da aula, a gente vai tratar mais especificamente do que é isso. Mas então, Milena, você está me falando que não tem só servidor, que o contrato temporário também pode ser considerado servidor? Sim, naquele período que ele ficou, ele é tratado também como servidor, mas servidor temporário, que também ele entra naquelas regras que falamos no início, ele também tem dever e também tem direito, correto? Dando continuidade. Agora adentramos agentes públicos em suas espécies. A primeira espécie que trataremos hoje são os servidores públicos. E o conceito dele são aqueles agentes que exercem serviços públicos na administração direta, nas autarquias ou fundações públicas, mediante vínculos em cargos públicos remunerados pelos cofres públicos e organizados hierarquicamente na estrutura de uma unidade da federação. Como é feito o provimento nesse cargo público? Pode ser feito de forma temporária ou permanente. Como eu já disse anteriormente, o servidor ele é considerado não só o servidor aquele que está até o final da sua carreira, ele é intitulado de servidor, mas aquele que passou 6 meses, é muito comum a gente ver em município, entra uma nova gestão e fica aquele período. Ele também pode ser intitulado servidor, mas temporário ou cargo em comissão. Tudo isso a gente vai tratar hoje, ok? Dando continuidade. Servidor público titular de cargo efetivo. O que é esse servidor? Como se define esse servidor? Servidor público de cargo efetivo é aquele que é aprovado em concurso de provas ou concurso de provas e títulos. Então, ele tem a sua entrada no mundo do serviço público por meio de concurso. Então, ele não é um temporário, ele tem a sua entrada definitiva, ou até quando ele tiver interesse em permanecer lá, por meio
de concurso, ok? Uma coisa que devemos ter em mente, eles adentram ao serviço público por meio de titularização no cargo efetivo, ou seja, quem é efetivo? É o servidor? Não. O cargo não é do servidor. O cargo público é cargo público. Quem é efetivo é o cargo público. O servidor ocupa, que foi o que eu acabei de conceituar, servidor público titular de cargo público. Então, ele é o titular. Ele vai, até quando ele quiser ou até quando ele aposentar, ser titular daquele cargo público que ele foi aprovado no concurso. Milena, então, quer dizer que ele saindo, sim, ele saindo, o cargo continua lá, efetivo. Ele não é dono daquele cargo. Se ele for exonerado, o cargo está lá. Então, o cargo público é efetivo. O servidor, ele ocupa um cargo público efetivo. Isso que temos que ter em mente, porque a gente gera muito essa confusão, entendendo que, eu sou servidor efetivo. Não. Eu sou servidor efetivo num cargo público, certo? Dando continuidade. Servidor público ocupante de cargo em comissão. O que é isso? É como eu falei, isso ocorre muito aqui também nas nossas regiões, mas isso ocorre muito em municípios, como eu dei o exemplo anterior, muda a gestão e todo mundo é demitido, os que não são ocupantes de cargo efetivo, né? Todo aquele pessoal que está trabalhando para o prefeito anterior são demitidos e são colocados novos servidores para ocupar aquelas regras, aquele cargo, mas em comissão. Como que funciona esse servidor público ocupante em cargo de comissão? Ele tem que ser por indicação do administrador, ou seja, eu posso indicar um servidor para qualquer cargo? Não. Existem requisitos. Não é a gente achar que é tudo livre, eu vou indicar qualquer pessoa para qualquer cargo. Não, por exemplo, eu não posso indicar uma pessoa, um cargo em comissão, para ocupar um cargo de analista judiciário, vamos dar um exemplo. Mas o mesmo pode ser feito para assessor. Sim, posso indicar um cargo em comissão para assessor. Entendeu? Então, existem regras que devem ser respeitadas. Então, não é esse festa que a gente acha que é. Ela possui regras. E vamos agora dizer quais são essas regras. Tem que ser indicação do administrador público, uma função de confiança, chefia ou assessoramento, como eu dei o exemplo anterior. Não tem como eu indicar uma pessoa, hoje eu quero isso aqui para ser meu analista judiciário. Não, não pode. A única requisito que tem que ser respeitado para poder ser ocupado o cargo de comissão é que seja função de confiança, chefia ou assessoramento. Não se enquadrando, sendo uma atividade técnica ou rotineira, a Constituição proíbe a contratação em cargo em comissão. Portanto, tenho em mente que só podemos ter cargo em comissão para os casos de chefia, assessoramento e função de confiança, que é o exemplo que eu dei, que muitas vezes um juiz chama uma pessoa de sua confiança para ser o seu assessor. Isso é chamado de cargo de comissão. Mas o cargo de comissão, ele pode ser ocupado por qualquer pessoa, que é o que a gente chama, e a gente vai tratar agora, que é o cargo de confiança em sentido amplo, que nesses eu posso chamar qualquer cidadão. Posso chamar o seu colega para ser o meu assessor no cargo em comissão em sentido amplo. E também existe o cargo em comissão em sentido restrito, que só podem ser ocupados por servidor público. Ok? Vamos lá. Outro requisito do cargo em comissão. Ele tem que ser
temporário. Ele não é definitivo, porque só é definitivo quem passou em concurso público ocupante de cargo efetivo. Servidor público de ocupante de cargo efetivo. Ele sim é definitivo, até ele permanecer, até ele pedir a sua exoneração ou até ele aposentar, certo? Então, esses são os requisitos: temporário, cargo de chefia, confiança, cargo de confiança e assessoramento. Temporário não pode ser um cargo que exija um conhecimento técnico, ou seja, tem que ser um conhecimento amplo, certo? Avançamos. Servidor público ocupante de cargo em comissão de recrutamento amplo, é o que eu já adiantei. Pode ser ocupado por qualquer pessoa, por qualquer cidadão. É uma nomeação livre. O administrador ou o gestor, ele vai chamar para trabalhar com ele pessoas da sociedade que são da sua confiança. Ok? Mas o que não é exigido? Nesses casos, não é exigida a motivação, porém, isso é muito importante, tem que preencher o requisito interesse público. Então, não é qualquer nomeação em cargo em comissão. Tem que ser justificado, apesar de ser livre. Mas eu tenho que definir por que eu estou nomeando aquela pessoa, qual o fundamento daquela nomeação, qual o interesse público que a administração vai receber, qual a finalidade pública, qual o benefício que a administração vai receber com a contratação daquela pessoa. E aí, essa nomeação livre, ela encontra uma barreira, que é a súmula vinculante número 13 do Supremo Federal, que trata do nepotismo, que esse ano ela está comemorando 15 anos da sua publicação. Milena, o que trata essa súmula vinculante número 13? Vou dar uma lida para vocês. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta. Linha reta é como se fosse meu irmão. Colateral, meu pai ou minha esposa, no caso. Ou por afinidade, até terceiro grau, meu primo, meu tio, essas coisas. Inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Portanto, apesar de ser uma nomeação livre, com livre indicação, não pode indicar esses parentes que ele indica aqui na súmula vinculante. Ainda devemos saber o seguinte, que não é só a minha proibição de indicar o meu cônjuge. Temos que ter conhecimento também que existe o nepotismo trocado, que é o que a gente chama de favores. Então, tá bom, você nomeia a minha esposa e eu nomeio o seu primo, vamos dizer, por exemplo. Aquela troca para tentar se livrar do nepotismo. Isso também é proibido, ou seja, é proibida essa troca. Se for descoberta, vão ser exonerados, ok? Continuando. Servidor público, ocupante de cargo em comissão com recrutamento restrito. Na fala anterior, nós trabalhamos com o sentido amplo, que é de livre nomeação, desde que não venha resultar em nepotismo. E agora, o que é a nomeação em cargo em comissão com sentido restrito? Neste caso, é o que eu já tinha adiantado, só pode ser ocupado por servidor. Então, são servidores já da casa que vão
temporariamente ocupar um cargo de confiança. Então, nele só pode ser ocupado servidores, não é de livre nomeação. Aquele cargo de comissão só pode ser indicado para quem é da casa, que é o que a gente chama, para quem faz parte da administração daquele órgão, ok? Partindo. Vamos agora para servidor público ocupante de cargo temporário. Servidor público ocupante de cargo temporário não é simplesmente como se fosse uma carga em comissão em sentido amplo. Exige-se um concurso público. Também exige-se várias regras. Não é simplesmente, tenho vaga, vai ocupar com livre nomeação. Não, é exigência. Quais são as exigências dessa contratação de cargo temporário? Exercício temporário por prazo determinado, necessidade temporária e excepcional do serviço público. Por quê? Por que isso? Porque todo cargo público tem que ser ocupado por servidores efetivos. Então, isso aí é só para um caso de emergência. Não tenho como apresentar, não tenho como custear um concurso agora para nomeação definitiva, porque vai pesar nos cofres públicos. Então, qual é a solução? Contrato temporário. Contrato temporário. Porém, tem que seguir várias regras que eu vou dizer agora. Proibida a simples nomeação, foi o que eu já falei anteriormente. Não pode simplesmente nomear livremente. Tem que ser por meio de concurso público. Deve ser precedida de concurso público, de provas ou de provas e títulos ou processo seletivo simplificado. Porém, tem uma exceção. Se houver candidatos aprovados em concurso público, eles devem ser nomeados em detrimento desse contrato temporário. Já vimos muitas situações disso no judiciário. Vamos dar um exemplo. Aprovados no concurso do Banco do Brasil, eles conseguiram ser nomeados, comprovando que o Banco do Brasil estava abrindo seleção de contrato temporário, sendo que tinha inúmeros candidatos aprovados em concurso público, aguardando somente a sua chamada para trabalhar. Então, isso foi anulado, esse contrato, e obrigado o Banco do Brasil a fazer a nomeação desses candidatos que estavam aprovados em concurso público e aguardando somente a sua nomeação. Então, é muito importante termos em mente isso. O contrato temporário, ela é uma situação de extrema urgência, porém, eles não podem simplesmente ignorarem aqueles candidatos aprovados e abrirem seleção para contrato temporário. Eles têm que respeitar a lista de aprovados, mesmo que seja de extrema urgência, ok? Então, tendo a aprovação em concurso, deve ser respeitado a lista. Bom, temos mais uma proibição também. É proibida a contratação temporária para funções burocráticas, ordinárias e permanentes. Então, vamos lá. O que é isso? Não posso, é a mesma coisa da proibição do sentido amplo. Eu não posso abrir seleção para contrato temporário para funções que exigem-se servidor público efetivo. Burocráticos, tem que ser um interesse muito amplo para poder autorizar essa contratação. Ok? Adentramos agora a estabilidade do servidor. Ultrapassada as fases em que a gente explicou que é servidor público em cargo de comissão em sentido amplo, servidor público em cargo em comissão em sentido restrito, contrato temporário. Agora a gente adentra a gente retorna para o primeiro ponto. Como que um servidor público de cargo efetivo, ocupante de cargo efetivo, ele se torna estável? Após 3 anos de trabalho, de prestação de serviço público, o servidor público ele é submetido a uma avaliação de desempenho. E nessa avaliação de desempenho, se verificará se ele trabalhou de forma correta, se não teve nenhuma punição administrativa. Não tendo nenhuma punição administrativa, esse servidor
ele se torna estável. Sempre ele é estável ocupante de cargo público. O cargo público, deixando claro, não é do servidor. O servidor simplesmente ocupa um cargo estável, certo? Dando continuidade. Como um servidor perde o cargo público? Aqui, só dando vai ser só uma pincelada, por quê? Porque a nossa aula ela é mais voltada para o regime previdenciário, mas vamos dar uma pincelada para que vocês entendam mais ou menos como que funciona, porque isso aqui é mais regime jurídico administrativo. E a nossa aula é mais voltada para o regime jurídico previdenciário. Mas vamos dar uma pincelada para vocês terem ciência de como que funciona o início da carreira de um servidor público e como que ela finaliza. E como que essa carreira pública ela pode ser interrompida. Então, a perda do cargo público pode ser feita de 5 formas. A pedido de exoneração, demissão em processo administrativo, desde que seja garantido ao servidor a ampla defesa e o contraditório. O que é ampla defesa e contraditório? Ampla defesa e contraditório são os direitos que toda pessoa tem, vamos dizer, num processo judiciário e num processo administrativo. É o direito de defesa, é o direito de contraditar o que foi dito. A administração apresenta acusações contra aquele servidor. E o servidor ele tem direito de se defender daquelas acusações. Então, ele só pode ser demitido após o fim desse processo administrativo. Desde que, porque se não for garantido o contraditório e ampla defesa desse servidor, ele conseguirá, ele pode até ser demitido, mas é muito fácil ele conseguir anular esse processo administrativo perante o judiciário. Por quê? Porque não foi respeitado um princípio básico no processo, tanto judicial como administrativo, que é o contraditório e ampla defesa. Então, tenham sempre em mente, só pode ser demitido após o fim do processo administrativo, desde que tenha sido respeitado o contraditório e ampla defesa. Próxima decisão. Próximo ponto de perda do cargo público. Decisão transitada em julgado. Vamos dizer que um servidor público, que vocês têm conhecimento, quando ele responde criminalmente, a partir da hora que ele vai cumprir essa pena, ele perde o direito ao cargo público, então, a usufruir desse cargo público. Mas ele só vai perder esse cargo público após o fim desse processo criminal dele, com o trânsito em julgado desse processo criminal dele. Antes disso, ele continua com os benefícios desse cargo público até o fim desse processo. Quarto, procedimento de avaliação periódica de desempenho assegurada a ampla defesa. Aqui é quando ele consegue a estabilidade provisória. Se o servidor não for aprovado nessa avaliação, ele também perde o cargo público. Porém, se forma um processo administrativo onde deve ser garantido para ele também, voltamos aí, o princípio da ampla defesa em contraditório. Ou seja, finalizei os 3 anos, vou passar pela minha avaliação. E aí o meu chefe, meu superior, informa que eu cometi várias infrações, não tive um bom resultado na minha avaliação, e ele vai mandar para o seu superior dizendo, não quero que esse servidor continue, ele apresentou isso, isso e isso. É aberto um processo administrativo para ele responder e explicado para ele, olha, você não passou por isso, você não teve boas notas nisso e você agora, a partir de agora, você tem um prazo para se defender. Desculpa. Você tem um prazo para se defender e somente com o final desse processo administrativo ele passará a perder o cargo, desde que a decisão não seja reformada. A administração manteve aquela avaliação até o final e diz, não, realmente ele não tem direito a continuar. Então, a partir daí, dos 3 anos, se ele não passar nessa avaliação, ele perde o cargo público.
Vamos lá, último motivo de perda do cargo público: contenção de despesa de pessoal para ajustar os gastos públicos aos limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode isso? Pode sim. Vamos lá, vai que o Brasil passa por uma crise muito grande, não tem mais como comportar o pagamento dos salários dos servidores públicos. A lei permite que alguns servidores sejam exonerados para que as contas públicas se restabeleçam. Triste, né? Mas é bem possível. Tá. Finalizamos agora os servidores públicos. Recapitulando, quais são? Servidor público ocupante de cargo efetivo, servidor público ocupante de cargo em comissão em sentido amplo, que é qualquer cidadão pode ser nomeado, desde que respeitadas as regras da súmula vinculante número 13 do Supremo. Servidor público ocupante de cargo público, servidor público de cargo em comissão em sentido restrito, onde só pode ser ocupado esse cargo servidores da casa, do órgão que estão sendo nomeados. Servidor temporário. E agora adentramos a outra espécie, que é empregado público. O que seria um empregado público? Precisamos ter em mente essa diferença de servidor público e empregado público. Na aula 1 eu já dei uma pincelada, mas agora eu vou explicar melhor. Servidor público é aqueles servidores ocupantes da administração direta, mais fundações públicas. Então, eles são regidos pelo regime próprio, que é o RPPS, e os empregados públicos são os ocupantes da administração indireta, que são empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas com direito privado. E eles são regidos por onde? Eles são regidos pela INSS. Qual a norma de regência deles? É a CLT, norma que eu falo, previdenciária, e o regime jurídico deles é a CLT. É como se ele fosse um trabalhador normal que eu digo assim, sem ter as regras do regime próprio, não que não seja normal. Ele é amparado pela CLT. Então, as contribuições dele não vão para um fundo regidos pelo regime próprio. As contribuições dele vão para o INSS. Eles se aposentam pelo INSS. Então, todas as regras deles de aposentadoria, apesar de estarem também na Constituição, no artigo 40, porque o artigo 40 ele é geral, não só para os servidores, ele também é aplicável para os servidores e os cidadãos em sentido geral. Ele tem como regra as aposentadorias previstas, ou os benefícios previdenciários previstos na Lei 8.213 de 91, que é a lei de regência dos trabalhadores em geral. Ou seja, então, é preciso muito ter em mente isso, que agentes públicos, quais são? Servidores públicos, esses que eu já dei a lista, e agora adentraremos em empregados públicos, que também são servidores públicos. Desculpa, que também são agentes públicos. Exemplos: empregados da Caixa Econômica Federal, empregados do Banco do Brasil, certo? Eles são os chamados empregados públicos. Continuando, conceito: agentes públicos que exercem suas atividades na administração indireta, administração pública indireta, empresas públicas, como já havia falado, sociedades de economia mista e fundações públicas regidas pelo direito privado. Qual a forma de provimento? É muito similar ao servidor público. Agora vai ficar um pouco repetitivo, porque a gente precisa explicar quais são as regras, como que eles adentram no emprego público. Eles também podem ser considerados como temporário ou permanente. E, repito, a norma de regência deles é a CLT. Então, empregado público, a estrutura ela é permanente, ele trabalha lá de forma permanente. Como que ele adentra esse serviço público?
como que ele adentra esse emprego público? Desculpa a confusão. Por meio também de concurso de provas e títulos. E emprego, ele é efetivo e não o empregado é efetivo. Então, como que ele passa a ser efetivo? Ele é ocupante de emprego efetivo. É o mesmo requisito que a gente apresentou no servidor público. O servidor público ele é ocupante de cargo efetivo. E o empregado ele é ocupante de emprego efetivo. Vamos lá, antecipando. Dispensa deve ser motivada. Então, é um posicionamento do STF. Por quê? Porque como ele é ocupante da CLT, bastava simplesmente ele, hoje eu não quero que você permaneça, vamos, tá aqui, vou dar baixa, porque eles também assinam carteira de trabalho, é como se fosse um trabalhador da geral. Então, ele também assina a carteira de trabalho dele, porém, por ser um empregado público, o gestor ou o chefe dele não pode simplesmente chegar num dia e falar, você vai ser demitido hoje. Tem que ser motivado, decisão do Supremo. A dispensa de empregado público tem que ser motivada. Tem que ser por meio de processo administrativo, respeitando o contraditório e ampla defesa, não pode simplesmente, eu cheguei com a cara feia hoje, quero demitir esse empregado, não quero mais que ele trabalhe para mim. Não é assim. E, da mesma forma que temos servidor público ocupante de cargo comissionado, temos também empregado público ocupante de cargo comissionado de recrutamento amplo. Mesmo requisito, livre nomeação e exoneração, pode ser ocupado por qualquer pessoa e dispensa concurso público, respeitando o nepotismo, certo? Empregado público comissionado de recrutamento restrito, o mesmo requisito do serviço público, só pode ser ocupado por empregado público. E também temos aqui o empregado público temporário, que são exercício temporário e por prazo determinado, necessidade temporária de excepcional interesse público, proibida a simples nomeação e deve ser precedida de concurso público de provas e títulos ou de processo seletivo simplificado. Mesmo requisito do servidor público. O empregado temporário não pode simplesmente ser nomeado, tem que passar por esse tipo de seleção, correto? Então, voltemos aos agentes públicos, já falamos. Servidor público, empregado público. Agora, mais um agente público. Militares. Militares. Quem são esses militares? São só o pessoal das Forças Armadas? Não. São os militares das Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército, policiais militares e Corpo de Bombeiros militares. Qual o regime deles? Regime militar, como é de conhecimento de todo mundo. Então, recapitulando. Não vamos adentrar muito na área dos militares, por quê? Porque é uma matéria totalmente diferente, o sistema de aposentadoria deles também é totalmente diferente dos servidores públicos. Então, como nossa ênfase é regime próprio, vamos tratar simplesmente na aula 3, 4 e 5 das aposentadorias dos servidores públicos, ok? Então, já falamos de 3 agentes públicos: servidores públicos, empregados públicos e militares. Adentramos agora aos agentes públicos na Constituição Federal de 88, que são chamados agentes políticos. Quem são esses agentes políticos? São aqueles que exercem função de Estado, nesse caso são presidente da República e os seus ministros, o Poder Executivo, que no caso são os governadores, prefeitos e vereadores. Bom, ultrapassados os empregados públicos, adentraremos agora os agentes políticos, que também são agentes públicos. E quem são os agentes políticos? São eles que exercem uma função de Estado, atuam no comando político e exercem funções superiores. Quem são? Poder Executivo e seus auxiliares. Presidente da República,
governadores, prefeitos, ministros de Estado, secretário de saúde, enfim, todo aquele pessoal que exerce todo o poder executivo. Agentes políticos que exercem mandato eletivo, vereadores, senadores e deputados. Magistrados também são agentes políticos. É até uma surpresa, são agentes políticos, sim, são considerados agentes políticos. A gente pensa que são só servidores públicos, não. São servidores públicos, porém, também nomeados como agentes políticos. E membros do MP, promotores, procuradores. Qual a norma de regência deles? Constituição Federal. Então, eles já não vão ser regidos pela Lei 8.112. A norma de regência deles é a Constituição Federal. Então, recapitulando, quem são os agentes públicos? Servidores públicos, empregados públicos, militares e agentes políticos, que a gente acabou de falar. Como que eles se colocam no direito? Eles são regidos pelo regime jurídico único. E esse regime jurídico único, ele se divide em dois. Regime jurídico administrativo, que nele é dito quais são os deveres e direitos dele, quais são as regras que eles devem seguir, e o regime jurídico previdenciário, que o regime jurídico administrativo, ele dita quais são as regras enquanto ele estiver na atividade. E o regime jurídico previdenciário é quando ele passar para a inatividade, correto? Bom, e esses regimes jurídicos? Agora, a partir de agora, trabalharemos exclusivamente no regime jurídico previdenciário. Por quê? O mundo previdenciário do servidor público é muito amplo. Então, as normas do regime jurídico do servidor público, ela é muito ampla. Então, como o nosso tempo é curto e a gente determinou que seria trabalharíamos somente regime jurídico de previdência, então agora adentraremos quais são as regras dele. Então, a primeira regra é a compensação financeira entre regimes previdenciários, é o que eu já vinha falando anteriormente. É uma previsão constitucional e tem que haver um acerto de conta entre o regime geral e o regime próprio. Aí, voltemos, é a contagem recíproca. É quando um servidor vai para o regime geral ou quando um trabalhador do regime geral vai para o regime próprio. Tem que ser transferida, ou seja, transferida essa contribuição de anos de um empregado para o regime próprio ou um servidor, o regime público, regime de servidores públicos, tem que passar para o regime geral. Então, é previsão constitucional essa compensação financeira. Continuamos. Cômputo por um regime de previdência do tempo, cômputo por um regime de previdência do tempo e contribuição financeira para outro regime de previdência social. Então, por exemplo, eu trabalhei como trabalhador rural e isso foi reconhecido perante o INSS. Então, eu passei no serviço público e o serviço público tem a obrigação de averbar aquele tempo que eu tive como trabalhador rural, como eu tive como advogado autônomo, enfim, é obrigação de cada ente. Assim como o serviço público, assim como o INSS tem a obrigação de contar aquele período que eu tive como servidor público para fins de aposentadoria, tá? Que é, novamente, o que a gente fala, contagem recíproca. Adentramos agora. Criação, manutenção e extinção do regime próprio. Como que são criados, mantidos e extinto o regime próprio? Por meio de lei. Por meio de lei. A criação e a extinção é por meio de lei. Mas e a manutenção? É o que a gente falou na primeira aula. É o sistema contributivo. Ele é mantido com as contribuições. E como é feita essa contribuição? Mensalmente, pelos que a gente já falou. Quem são os contribuintes no RPPS? Servidor titular de cargo público, pensionistas, aposentados e os estados. Repetindo, servidores públicos ocupantes de cargo público, pensionistas, aposentados
e o ente federativo, que no caso é cada um, é o Estado, é o município ou o Distrito Federal. Então, repito, na aula passada a gente trouxe até uma novidade, que é resta vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, inclusive superavitária. E a tendência é extinguir os que tenham problemas financeiros, ou seja, a intenção da Emenda Constitucional 103 de 2019 é manter um regime jurídico único, para que não venha a ocorrer os problemas que são muito usuais. Bom, e assim finalizamos a nossa segunda aula. Vamos para o quiz? Pergunta 1. O servidor público adquirirá a estabilidade no serviço público por meio de A. Processo administrativo. B. Avaliação especial de desempenho. C. Formação e aperfeiçoamento profissional. Ou D. Cumprimento do contrato de trabalho por tempo determinado. Tempinho aí para vocês pensarem. Resposta correta, letra B. Avaliação especial de desempenho. Como eu falei, o servidor ele só se torna estável no cargo público após 3 anos e mediante a avaliação especial de desempenho. Então, o servidor não alcançando uma nota boa nessa avaliação, ele pode ser demitido do cargo público. Então, é requisito constitucional e legal que o servidor seja aprovado na avaliação de desempenho e que, não sendo aprovado, ele tenha o direito a se justificar porque não foi, que seja aberto para ele o direito constitucional à ampla defesa e contraditório. Explicando, ampla defesa e contraditório é o direito do servidor em se defender, em responder às acusações que a administração está fazendo contra ele, ok? Agora, vamos para o quiz número 2. A acumulação de remuneração de cargos públicos não é permitida no seguinte caso. Vamos lá. A. De 2 cargos de professor. B. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. C. A de analista judiciário e juiz. E D. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Bom, esse ponto aqui, ele adentra na regra do regime jurídico administrativo, que a gente não aprofundou tanto a matéria, mas vem como um bônus para vocês. Os servidores públicos, eles não podem acumular cargos, ou seja, ele só pode ter um cargo público. Porém, aqui estão apresentadas as exceções e um que não é permitido. A resposta correta é a letra C. Não é permitido a acumulação de um cargo de analista judiciário e de juiz. Então, as outras 3 hipóteses são corretas. Pode ser acumulado 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico. Letra B, essa opção B, ela gera muita confusão e acaba resultando muito processo. Por quê? Por causa da natureza. Você vai ter que definir, professor tá ok, mas um cargo técnico ou científico, ele gera um pouco de confusão, porque aí o servidor trabalha achando que está ocupando um cargo técnico ou científico. E aí, passados-se anos, quase já perto da aposentadoria, ele é notificado pelo TCU ou pelo TCDF, que seja o órgão de fiscalização, para optar por um dos cargos porque ele está fazendo uma acumulação ilegal. E aí o que acontece? Ele tem que optar. Porque ou ele comprova que esse cargo é técnico ou científico, ou ele vai ter que optar por um e sair do outro. E acontece muitas vezes também que a administração ela não presta atenção, falha, passa por cima daquela acumulação de cargos. Pois é, são órgãos diferentes e acabou que um não viu, mas aí quando chega no TCU, o TCU vê ou o TCDF vê que aquela acumulação é ilegal. E aí está o servidor já aposentado nas 2 aposentadorias, ou em uma ou outra, e achando que está tudo ok, e é notificado para escolher uma aposentadoria. É bem complicado.
E letra C, que é a incorreta, é a acumulação de um cargo de analista judiciário e juiz. São cargos incompatíveis. É tanto que os servidores saem, têm que pedir exoneração de analista judiciário para poder entrar no cargo de juiz, ok? Então, resposta letra C. Vamos para o quiz 3. São requisitos básicos para a investidura em cargo público. A. Qualquer nacionalidade. B. O gozo dos direitos políticos. C. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. E D. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Um tempo para vocês pensarem. Resposta correta, letra A. Só pode ser ocupante de cargo público brasileiro nato ou naturalizado. Ok? Letra B é requisito correto, o gozo dos direitos políticos. C. A quitação com as obrigações militares e eleitorais é exigido. E D. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Ou seja, eu não posso ter só nível médio e ocupar um cargo de nível superior. Então, são esses os requisitos, alguns dos requisitos para eu ocupar um cargo público, ok? Assim, finalizamos hoje a nossa segunda aula, em que ela foi tratada especificamente dos agentes políticos. Falamos dos servidores públicos, falamos dos empregados públicos, falamos dos militares, falamos dos agentes políticos, que englobam o executivo, o legislativo e o judiciário. E também começamos a adentrar no regime jurídico previdenciário. Hoje já falamos que o regime jurídico único ele se divide em regime jurídico administrativo e regime jurídico previdenciário. Como a nossa aula trata especificamente do regime próprio, vamos hoje tratar disso. Então, já adentramos, já falamos alguns requisitos e na próxima aula trataremos das aposentadorias, das normas de aposentação, ok? Fique ligado que já vem a aula 3. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.